Fala galera, bem-vindos a mais um tutorial Medicina. Eu sou o Henrique, eu sou estudante de Medicina e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as leucemias agudas, tanto a mieloide quanto a linfóide. E eu espero que você goste do vídeo. Bora! Então, começando o vídeo de hoje sobre leucemias agudas. O que a gente vai abordar aqui? O que são as classificações possíveis das leucemias agudas e também um pouco de cada uma, tanto da leucemia mieloide aguda quanto da linfóide. O que é uma leucemia, então, começando? Ela é um tipo de câncer no qual tu vai ter uma alteração de uma célula progenitora. Essa célula começa a se multiplicar indiscriminadamente e ela acaba gerando uma ocupação medular. E ela tem uma secreção tanto de aumento da parte de fibrose, quanto de redução da diferenciação e multiplicação das outras células medulares que são mais maduras. Isso ela vai gerando uma ocupação medular e o destino final seria a parte de pancitopenia. Isso ela vai reduzir tanto plaquetas, quanto leucócitos, quanto eritrócitos. E além disso ela pode acabar migrando da medula, que a gente vai encontrar no sangue periférico, e infiltrar outros órgãos. Quais são os dois tipos que a gente vai ter de leucemias agudas? A gente vai ter a leucemia mieloide, que ela é caracterizada por progenitores da linhagem mieloide, sendo tanto os que dão origem aos granulócitos, aos monócitos, eritrócitos e os megacariócitos, lembrando que o megacariócito dá origem a plaquetas, e a parte linfóide, que vai caracterizar pelos progenitores tanto de linfócitos T quanto de linfócitos B. A gente vai aqui falar sobre a classificação da FAB. Eu não entrei tanto na classificação da OMS porque ela é um pouco mais complexa e ela não é tão didática. Mas lembrando que atualmente a classificação mais utilizada seria a da OMS. Ela tem até uma relação com a da FAB, mas ela engloba muito mais os exames mais utilizados atualmente do que essa da FAB, que é mais antiga. A gente começa então falando da mieloide com relação à classificação da FAB. Ela vai de 0 até 7. E ela vai diferenciando conforme o tipo celular e o grau de diferenciação que a gente vai ter. Aqui é importante destacar a frequência do M2, que ela é o tipo mais frequente aqui, e do CD. O que é importante a gente lembrar? Tem até um macete que se utiliza, que seria um número de telefone, parece, que é o 3433 1314. Isso aí já vai englobar tanto do M0 até o M5. A gente já pode ver aqui, tendo algum desses CDs positivados, a gente vai já ver que pode ser qualquer um desses aqui. Depois sobra o que? Para o M6 a glicoforina e para o M7 tanto o CD41 quanto o 61. E o dos cariótipos, o que é importante lembrar aqui? Essa translocação do 9 com 22, que vai dar origem ao cromossomo Filadélfia, que ele indica mau prognóstico tanto para a leucemia mieloide aguda quanto para a leucemia linfóide aguda. E é importante lembrar aqui desses três seguintes. Do T é a translocação do 8 com 21, do 15 com 17 e a inversão do 16, que são os que caracterizam tanto a M2 com a M3 e M4, e são as que têm o bom prognóstico dentro dessa classificação de leucemia mieloide aguda. Já vendo a classificação da leucemia linfóide, a gente só tem 3 tipos que são vistos aqui, e aqui a gente vai diferenciar mais com o tamanho e o tipo celular que a gente vai ter. Lembrando aqui a partir do L1, que é o mais comum em crianças, o L2 é o mais comum em adultos, e o L3 é o que tem o pior prognóstico aqui, porque está relacionado com o linfoma de Burkitt. No caso aqui, então, o L1, qual vai ser a diferença? O citoplasma é pequeno e a célula é mais redonda e é mais homogêneo o núcleo dele. Já o 2, o citoplasma é maior, mas o núcleo é irregular e a gente vai ter nucleolos aqui. E no 3, ele já é um citoplasma que ele já varia conforme o 1 e o 2, é o meio termo no caso. E aqui a gente tem a presença de vacúolos, além dos nucleolos, que é o que caracteriza também esse L3. Os fatores de risco. A gente tem fatores de risco que são comuns aos dois tipos de leucemia, mas não tem nenhum tipo de fator específico que vai dizer, nossa, essa aqui é a leucemia tal ou tal, isso aqui gerou tal ou tal. Eles são bem comuns e são bem variados na literatura. A gente pode exemplificar aqui a radiação, o benzeno, o uso de pesticidas, herbicidas, alquilantes, os inibidores da topoisomerase, distúrbios hereditários, e aqui é importante ressaltar sobre as anomalias genéticas. E aqui a gente dá bastante ênfase para a própria síndrome de Down. A síndrome de Down em si, ela já aumenta o risco de uma leucemia entre 10 até 18 vezes se comparado com a população normal. A gente vê que os fatores de risco têm uma coisa em comum, seria o dano ao DNA.
No caso, uma alteração, uma mutação celular que pode gerar essa multiplicação e impedir a diferenciação celular dessas células da medula óssea. Começando então pela leucemia mieloide aguda, ela é o tipo mais comum dos adultos e ela geralmente é em adultos mais velhos e tem uma proporção de homens para mulheres de 5 para 3, isso é, os homens são mais afetados nessa aqui. As manifestações clínicas, elas são bem variadas, elas podem ser a anemia, a própria fraqueza e fadiga são características, a febre, que pode estar indicando tanto infecção como a própria doença pode gerar febre, tanto é que nesses casos aqui em que tem febre e tu vai fazer o exame, o hemograma no caso, e os leucócitos, aí tu analisa os leucócitos e os neutrófilos estão menores do que 1000, isso aqui já indica que a gente entre com um antibiótico de amplo espectro para esse paciente, porque pode ser uma neutropenia febril. A pele, a gente vai ter principalmente aqui palidez e equimoses, com destaque para o tipo do M3, que é o tipo que mais tem essa alteração de coagulação. A orofaringe, a gente vai ver que aqui ele ocorre a hipertrofia gengival e pode ter candidíase. A hipertrofia gengival ela não ocorre na leucemia linfocítica, ela ocorre só na mielocítica, justamente por essa infiltração. As organomegalias aqui são mais difíceis, geralmente hepato ou esplenomegalia. Pode acometer a articulação, mas também não é tão comum, com poliartrite ou poliartralgia, que ela é migratória e é simétrica, isso é, ela acomete os dois lados igualmente. O sarcoma, que é uma grande manifestação aqui e que já faz diagnóstico quando está presente, não necessitando que a gente tenha os blastos na medula, e ele geralmente está relacionado com esse componente monocítico, geralmente M4 e M5, e a parte de sistema nervoso central, que pode afetar nas duas, mas geralmente é mais comum na linfocítica, que seria a cefaleia, a paralisia de nervos ou própria convulsão. Aqui a gente dá um destaque para o tipo M4 e M5, que são os que mais geram sintomas, que são essa parte que tem um componente monocítico, que tende a infiltrar mais nos tecidos. Como é que a gente faz o diagnóstico disso, então? O diagnóstico ele parte da suspeita, ele vai ter a parte do mielograma ou os exames laboratoriais aqui. O que é importante ressaltar dos laboratoriais? O hemograma, que a gente vai ter uma anemia normocítica normocrômica. Aqui pode ter a leucocitose com desvio à esquerda, geralmente é característica, mas lembrando que pode ter uma leucopenia também. E as plaquetas estão reduzidas pelo que já falei antes da ocupação medular. O esfregaço de sangue periférico aqui vai ter os bastonetes de Auer. Quando tem a presença dos bastonetes de Auer no sangue periférico, já é patognomônico também de leucemia mieloide aguda, ela já fecha o diagnóstico. E os mieloblastos também, que são essas células menos diferenciadas. Mas o que vai dar o diagnóstico mesmo seria o mielograma, isso é, o aspirado de medula óssea, com um predomínio maior do que 20% de blastos. Isso já dá diagnóstico. E além disso, como eu já tinha comentado anterior, a presença do sarcoma, ela também é diagnóstica, da translocação do 821, da inversão 16 ou da translocação 15 e 17, que são M2, M3 e M4, que eu tinha falado lá no começo que era importante, que tem bom prognóstico. Essas todas são diagnósticas independente da contagem de blastos que a gente vai ter aqui no mielograma. O tratamento, a gente vai fazer a indução de remissão e a consolidação. A indução de remissão ela é feita através do ARA-C e da daunorubicina, ou arabinosídeo C, como quiser chamar. Em jovens tem a troca pela idarubicina e o esquema geralmente utilizado é esse 7-3, 7 dias de arabinosídeo C e 3 de daunorubicina para fazer essa indução da remissão. A consolidação ela já é feita com 4 ciclos do ARA-C. Em idosos, como eles não vão tolerar essa maior dose do arabinosídeo C, a gente refaz a parte de indução. Mas aqui a grande estrela seria a parte do transplante halogênico, mas ele não é indicado para todo mundo também. Como é que trata então a recidiva? Ela também seria através do transplante halogênico, mas aqui a gente vai ter uma diferenciação também, que já vou falar depois. E as alternativas para quem não pode fazer o transplante halogênico seria o transplante autólogo, seria a própria pessoa doa para ela mesma, o uso de novas drogas como o gentazumab, a repetição do transplante halogênico que já foi feito antes para alguém que tinha mau prognóstico, a parte de consolidação, ou a infusão de leucócitos de um doador para fazer aquela reação do enxerto versus leucemia. Isso é, tu vai botar esse enxerto e essas próprias células numa reação vão destruir as células leucêmicas. A indicação desse transplante halogênico, como é que é?
A indicação ela tá mais para quem tem o cariótipo desfavorável, que a gente falou antes, que são diversos tipos de cariótipo, pode ocorridos para ter um prognóstico ruim, ou a todo mundo que tem um mau prognóstico também está indicado. Os menores de 55 anos e que tem HLA compatível, isso é um doador compatível. Porque o menor de 55 anos é porque geralmente os idosos não têm um desfecho tão bom quanto os mais novos aqui, como se viu nos trabalhos. Por isso que é indicado para os mais jovens. E mesmo assim, quando se faz o transplante, tem uma mortalidade que gira em torno de 20%. Apesar de ser a melhor terapia para ter a cura da leucemia, ela tem uma alta mortalidade, porque tu vai zerar a medula do paciente e depois reintroduzir novas células lá, transplantar. E é um procedimento de alto risco, no caso, e que pode gerar diversas consequências não tão favoráveis no quadro. O tratamento, então, a gente pode dividir, que é a parte que seria o M3, que a gente vai fazer também a indução de remissão de consolidação, mas aqui a gente difere pelo uso do ATRA. O ATRA aqui ele vai fazer com que essas células dos promielócitos elas se diferenciem mais. Essa célula, no caso, ela estava parada num estágio de diferenciação e se multiplicando ali. Ela fazia uma célula tecnicamente inútil, estava só ocupando espaço. O que essa droga faz? Ela vai lá na célula e estimula ela a se diferenciar. Isso é, ela continuar o caminho dela para gerar a célula final. E isso aqui gerou uma melhora muito de prognóstico, porque antes a classificação I3 ela tinha um péssimo prognóstico e atualmente tem uma taxa de remissão bem alta e de cura também. É feito com um ciclo dessa associação e leva até 90 dias ou a remissão completa, que eu vou falar depois os critérios de remissão. A consolidação é de 2 ciclos mensais de daunorubicina associado com arabinosídeo C. Lembrando aqui que na suspeita de uma leucemia do tipo M3 já é aconselhado que ao diagnóstico tu já entre com ATRA, antes mesmo de tu fazer o diagnóstico já entre com a droga, porque não vai prejudicar o paciente, tu vai melhorar, porque quanto antes tu começar, melhor. Isso esses pacientes aqui são os que estão mais sujeitos a fazer CIVD e sangramentos também, principalmente da parte de plaquetomia, porque vai consumir bastante a parte de coagulação aqui. E o tratamento de manutenção é com ATRA de 15 dias a cada 3 meses, ou 7 a cada 2 semanas, e também associado a mercaptopurina e o metotrexate. Lembrando aqui que o ATRA ele pode causar a síndrome de desdiferenciação leucêmica, que é uma síndrome que ela é parecida com a síndrome de leucostase. Isso é, essas células, quando elas se desdiferenciam, no caso, é que elas começam a se diferenciar de verdade ali, elas acabam se acumulando nos vasos, principalmente na parte de capilares, e elas vão gerar sintomas e podem ter repercussão sistêmica. Geralmente é com febre, edema, fadiga, alteração de prova de função renal e de função hepática. E o que se faz nesses casos aqui é suspender o ATRA e começar a corticoide. O monitoramento aqui é por RT-PCR para ver se vai ter o PML rara. E a remissão aqui chega a 95%. E os livres em 5 anos, isso é, teve a remissão e a partir daí 5 anos, até 80% dos casos vão ter. Isso ela tem uma alta taxa de cura se comparado com os outros. E o prognóstico? Ele é pior se tiver qualquer um desses aqui, eu não vou ficar citando, mas é importante lembrar que são aqueles da ponta. Excetuando-se o 2, 3 e o 4, todo mundo lá tinha mau prognóstico. E também tem toda a parte aqui de exames que também é visto. Os critérios de remissão. Aqui seriam que não tem blastos no sangue periférico. A medula óssea está com menos do que 5% de blastos. A gente não vai encontrar mais os bastonetes e Auer no sangue periférico na hora que faz o esfregaço. E também a parte de recuperação hematopoética, mas que aqui não leva em conta a parte de hemoglobina, só leva em conta até plaquetas e leucócitos. E passando então para a segunda parte, que seria a leucemia linfóide aguda. 90% dos casos ela é infantil e geralmente ela ocorre em meninos e entre 2 a 5 anos. A gente vê que as leucemias elas têm uma predileção maior pelo sexo masculino. E quais são as manifestações clínicas que a gente vai encontrar aqui? A hepatosplenomegalia, em até 60% dos casos, a linfadenopatia, em 50% dos casos, a febre também. A dor óssea ela é muito mais frequente do que na leucemia mieloide.
A massa mediastinal, ela pode causar síndrome da veia cava superior, isso é, tu vai ter um aumento tão grande do timo ali que ele vai acabar comprimindo a cava superior e gerar um problema na drenagem, principalmente de tórax superior e de face, que vai gerar edema e também a parte de turgência jugular e tudo mais. E aqui está relacionado mais a quando é linfocítica do tipo T, por causa do timo. E a parte de cefaleia e dor testicular é mais comum aqui na linfocítica do que na mieloide, mas ainda assim são menos do que 5% dos casos para cefaleia e menos do que 1% para a parte de acometimento testicular. O quadro típico seria uma criança pálida, com febre, que está cursando com hemorragias, tanto da parte de epistaxe quanto de subcutâneo com equimoses, a dor óssea, que também é bem comum que eu falei, o aumento de vísceras ou a parte de linfadenopatia, que a gente vê aqui que mais de 50% dos casos vão cursar com isso. O diagnóstico ele é feito também pela parte do mielograma e outros exames. Aqui os exames seriam a parte de citoquímica, do PAS, do ácido periódico de Schiff para linfócito B e da fosfatase ácida para linfócito T. A diferenciação dá para ver se é uma parte de linhagem linfóide ou mieloide, tem que excluir que não seja uma mieloide para dizer que é uma linfóide. Aqui a gente vai ter o TDT citoplasmático, que é comum tanto para a célula B quanto para a célula T. E também os CDs que a gente tinha falado antes, aqui eles vão ter o mais comuns de encontrar seria o 10, o 5, o 19 e o 20. O 10 ele é comum tanto para o B quanto para o T. O 5 ele geralmente está mais relacionado ao linfócito T e o 19 e 20 é linfócito B. E o mielograma seria uma proporção maior do que 20% dos linfoblastos comparado às células nucleadas dentro da medula óssea. Isso é um aspirado e a gente vai ver isso. E a junção disso tudo é o que fecha o diagnóstico. Como é que a gente faz o tratamento? Também a parte de indução de remissão. Aqui é uma associação de corticoide com vincristina e o L-asparaginase. O adulto ou que tem mau prognóstico tem que associar a daunorubicina e a ciclofosfamida e tem uma duração de 4 semanas. Aqui é bem importante que a gente faça a profilaxia do sistema nervoso central com metotrexate e sempre tem que fazer a punção lombar antes de fazer o tratamento. Mas qual seria a função dessa punção lombar? Porque no exame físico também tem que ser procurado tanto a parte testicular quanto a parte de sinais meníngeos. Porque esse paciente aqui, ele pode ter um infiltrar no caso essas células de defesa, infiltrarem no cérebro. E a parte de quimioterapia que a gente usa aqui, ela não é tão eficiente para passar a barreira hematoencefálica. Por isso tem que fazer a profilaxia com metotrexate para que a gente não tenha uma meningite leucêmica. E como é que a gente vê essa meningite leucêmica? Seria na hora que faz a punção lombar, a gente vai ver um predomínio maior do que 5 blastos a cada microlitro de líquor. Se tiver mais do que isso, tem que associar uma radioterapia também ao tratamento, uma radioterapia craniana. E a parte de consolidação de manutenção que a gente vai ter no tratamento, a consolidação tem um monte de esquemas que são propostos na literatura. Geralmente para crianças faz o BFM e para adultos faz esse Hipercevade. E para manutenção é a associação de mercaptopurina com metotrexate via oral, daí não é mais a intratecal, por 2 a 3 anos. Lembrando que aqui ele tem um bom prognóstico esse tipo de leucemia, porque ela é mais comum em crianças, e das crianças 95% delas vão ter remissão, a cura chega a 90% das crianças, e nos adultos 75% vão entrar em remissão aqui. Lembrando que remissão é diferente de cura. Remissão seria a gente não encontrar mais essas células em circulação. As complicações a gente vai ter principalmente relacionadas ao tratamento. Esse uso de corticoide pode predispor a infecção, a vincristina é neurotóxica, a L-asparaginase ela pode gerar tanto a anafilaxia quanto alterações neurológicas ou tromboses. A daunorubicina é mielotóxica, a ciclofosfamida também. E a quimioterapia aqui, o que é importante? É que viu-se em trabalhos que ela pode gerar um declínio neurocognitivo nessas crianças, principalmente, porque elas ainda estão na parte de evolução e de desenvolvimento do sistema nervoso. Tumores intracranianos, ela pode gerar uma própria leucemia mieloide aguda em função do tratamento também. Ela pode ser cardiotóxica e gerar, em alguns trabalhos mostrou-se que podia ter déficit de crescimento, mas não é um acordo ainda na literatura. Lembrar dessas duas entidades que são bem importantes, que seria a síndrome da lise tumoral e a neutropenia febril,
mas que eu não vou abordar nesse vídeo porque vai ficar muito longo o vídeo, então eu vou fazer um outro vídeo só para falar dessas duas aqui, um vídeo mais rápido daí. O prognóstico, como é que a gente avalia o prognóstico aqui dentro da LLA? O prognóstico desfavorável, ele geralmente fala a favor aqui, quando está nos extremos de idade, isso é, menor do que 1 ano, ou os maiores de 10 anos, piorando sempre conforme mais avançado for feito esse diagnóstico. A presença de mais do que 50 mil leucócitos, por causa da síndrome de leucostase, que pode gerar essas repercussões sistêmicas. A translocação 922 ou 411, ou até a 119, lembrando aqui da 922 que eu já tinha falado antes, que seria o cromossomo Filadélfia, que ele indica mau prognóstico nos dois. E também quem tem recaídas ou os refratários ao tratamento também são indicativos de mau prognóstico. E quem que é favorável aqui seriam a parte de crianças, né, entre 1 a 10 anos, as hiperploidias, que geralmente estão relacionadas ao tipo L1, que é mais infantil, isso é, a criança geralmente tem a hiperploidia. A translocação 12-21, que também é o tipo de alteração mais comum que a gente vai encontrar aqui, lembrando que se fosse comparar entre a leucemia linfocítica aguda e a mieloide aguda, a linfocítica ela tem muito mais alterações cromossômicas do que na mieloide, lembrando que as duas têm, mas é bem mais predominante na linfocítica. E também essas trissomias do 4, do 10 ou do cromossomo 17. E finalizando a aula, é importante lembrar o quê? Tem bastante coisa nessa aula, mas o que a gente pode lembrar delas, que seriam mais simples? Da mieloide, que são adultos, a gente divide em 8 tipos pela FAB, e aqui é importante lembrar do CD 13, 14, 33 e 34, que é o número que eu tinha falado antes. Da linfocítica, que é predominante em crianças, que a gente vai ter os 3 tipos, L1, 2 e 3, e o 3 é o linfoma de Burkitt. Ela geralmente tem um bom prognóstico, uma alta taxa de cura. E lembrar aqui da translocação do 9 com 22, que é o cromossomo Filadélfia, que ele pode estar presente em ambas e indica mau prognóstico quando é achado. Essas foram as referências utilizadas para fazer essa aula. E um agradecimento a Slides Go e a você que acompanhou até o fim. E chegamos então ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar com os amigos, que é sempre muito importante. E até o próximo!